Você já se sentiu muito ansiosa, ansioso, quando precisou falar em público ou diante de uma pessoa que você não conhecia? Suou, tremeu, o coração ficou acelerado e você foi com medo e tudo? Ou você paralisou e evitou a situação? Neste vídeo eu vou falar para você o que é o transtorno de ansiedade social. Eu sou Vânia Santos, psicóloga clínica, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Talvez você já tenha ficado muito nervosa, nervoso, diante de pessoas desconhecidas, ou por ter que fazer uma apresentação no trabalho, escola ou faculdade. Pode ter se sentido intimidada, intimidado, diante de um desafio, como fazer algo novo ou diferente, principalmente se for diante de outras pessoas. Pode acontecer com qualquer um. E esse nervosismo, essa timidez, causam ansiedade. E os sintomas que conhecemos: suor excessivo, respiração ofegante, coração acelerado e às vezes um pouco de tremor. Mas apesar da ansiedade e do mal-estar, você consegue seguir adiante e realizar as atividades que precisam ser feitas. Faz a apresentação, enfrenta o desafio ou conversa, ainda que timidamente, com uma pessoa desconhecida. Quando em situações semelhantes você se sente tomado por um medo e uma ansiedade tão intensos que não permitem que você realize o que precisa ser feito, ao ponto de encontrar desculpas para se esquivar de uma situação ou de um compromisso, podemos não estar falando de uma ansiedade comum. Podemos estar falando de uma ansiedade patológica, um transtorno, como o transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social. A pessoa com um transtorno de ansiedade social apresenta medo e ansiedade acentuados diante de situações sociais onde se sente exposta às avaliações de outras pessoas. Características como dificuldade em interagir com as pessoas, medo de falar em público, medo de dar sua opinião, são provocadas pelo medo do que os outros vão pensar, pelo medo do julgamento dos outros. Pessoas com transtorno de ansiedade social se preocupam muito com a opinião, a avaliação e o julgamento das outras pessoas. Por isso, evitam falar ou fazer qualquer outra coisa diante dos outros, ou em situações que acreditam que possam estar sendo avaliadas. Há um receio de serem humilhadas por não atender às expectativas dos outros, por não terem um bom desempenho. E esse receio pode provocar um estado de hipervigilância e perfeccionismo, que acabam por atrapalhar o seu desempenho no trabalho e em seus relacionamentos. Se não conseguem evitar a situação, apresentam sintomas como batimento cardíaco acelerado, respiração acelerada, rubor, voz trêmula, boca seca, náuseas, tonturas, suor excessivo, tremedeira e, às vezes, desconforto gastrointestinal ou vontade urgente de urinar. Esses sintomas ansiosos, na maioria das vezes, não aparecem apenas no momento em que a pessoa precisa se expor a uma situação pública. Desde que toma conhecimento que terá que enfrentar uma situação dessas, o mal-estar se inicia. Para evitar esse mal-estar, é comum a pessoa com fobia social evitar situações em que possa ser o centro das atenções ou que possam lhe causar constrangimento e se isola. Em alguns casos mais graves, esse isolamento pode levar a pessoa a abandonar a escola ou o trabalho. Além de toda a angústia trazida pelos sintomas ansiosos no transtorno de ansiedade social, também há o prejuízo nas interações sociais, pois ao se isolar,
pode levar muitas pessoas a interpretar de maneira errônea e acreditarem que a pessoa é tímida, introvertida ou egoísta. Porque a pessoa com fobia social dificilmente participa de reuniões sociais, familiares ou de confraternização no trabalho. Esse comportamento provoca ruptura e crises na relação com colegas de trabalho, amigos e familiares. Os fóbicos sociais podem ser classificados em 2 grupos: o generalizado, que temem pelo seu desempenho e a maioria das situações e interações sociais, e o circunscrito, que teme apenas por algumas situações públicas e poucas interações sociais. Como você pôde observar, os sintomas presentes em um quadro de transtorno de ansiedade social são sintomas ansiosos comuns a todos nós. Mas, como em todo transtorno de ansiedade, o que o torna patológico é a frequência, a intensidade e o prejuízo causado na qualidade de vida da pessoa. O sofrimento psíquico é imenso. Imagine se todas as vezes que você tivesse que interagir com uma pessoa em um supermercado ou até mesmo ao atender o telefone, você começasse a ter uma crise de ansiedade. Talvez você possa pensar que isso não aconteceria com você, pois não tem lógica você ficar com medo de ser julgado por uma pessoa que nem te conhece. Mas na fobia social, o medo intenso da humilhação e do julgamento é irracional, desproporcional e incapacitante. Alguns pesquisadores entendem que as causas da fobia social podem resultar de uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Também já vimos em vídeos anteriores que quando temos a condição de um transtorno, ocorre uma alteração nas substâncias que atuam no nosso cérebro, os neurotransmissores, que atuam no modo como pensamos, como sentimos e como interpretamos as coisas. Por isso, o medo irracional, desproporcional e incapacitante. A pessoa não dá esses significados porque ela quer. É a mente que não está ajudando naquele momento. Ela pode até saber que não tem lógica, mas a mente fica. E se eu falar alguma coisa errada? O que vão pensar de mim? E se perceberem que estou tremendo? E se acharem que eu não sou boa o bastante, que eu não sou bom o bastante? Também é bom lembrarmos que o medo do outro precisa ser respeitado. O que é uma bobagem para você pode ser muito sofrível para outra pessoa. O seu medo pode ser imenso e pode ser uma bobagem para outra pessoa. Infelizmente, na tentativa de fugir das situações de possíveis exposição e julgamento, a pessoa com fobia social evita a situação e pode acabar entrando em um ciclo vicioso que alimenta o seu transtorno, porque ela evita o enfrentamento, sente o alívio dos sintomas ansiosos, mas confirma suas crenças de fuga e evitação, mantendo o medo, quando na verdade, se ela enfrentasse, superaria o medo e em uma próxima situação não seria novidade, não seria mais um desafio e ela não sentiria mais o medo excessivo. Esse trabalho de aprender a lidar com o medo pode ser feito através da psicoterapia cognitivo-comportamental, uma vez que a paciente ou o paciente terá que avaliar seus pensamentos a respeito do temor de ser julgado. Além do medo, também é necessário trabalhar a autoestima. Em alguns casos, se o nível de ansiedade for muito intenso, o acompanhamento medicamentoso com psiquiatra se faz necessário. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.